História 1. Riverdale, uma cidade tranquila e pitoresca situada entre colinas verdejantes, estava se preparando para a agitação anual do Halloween. Enquanto as ruas se enchiam de crianças fantasiadas em busca de doces, algo sombrio se preparava para emergir. Naquela noite fatídica, 4 jovens amigos, Jean, Serena, Mia e Martin, se aventuraram em um jogo de terror que mudaria suas vidas para sempre. Guiados pelo amor pelo sobrenatural, o grupo decidiu explorar uma mansão abandonada no final da Elm Street. A casa, uma construção de pedra gótica com uma história sombria, estava envolta em rumores de assassinatos não resolvidos e desaparecimentos misteriosos. A atmosfera sombria e a luz pálida da lua cheia lançaram uma aura sinistra sobre a mansão. À medida que adentraram a casa, a escuridão se fechou ao seu redor, e o ar estava impregnado de uma tensão que podia ser cortada com uma faca. Os amigos exploraram cada canto da mansão, subindo escadas rangentes e atravessando corredores repletos de teias de aranha. Pequenas pistas misteriosas começaram a surgir, sugerindo que a casa tinha sua própria história a contar. No sótão, eles encontraram um quarto trancado. As tábuas que bloqueavam a entrada pareciam recentes. Jean, curioso por natureza, insistiu quebrá-las para descobrir o que havia lá dentro. Quando conseguiram abrir a porta, revelaram um quarto escuro com 4 caixões cobertos por panos velhos. Cada caixão tinha um nome gravado: Jean, Serena, Mia e Martin. O grupo estremeceu ao perceber que os nomes coincidiam com os seus. Um frio intenso encheu o ar, e eles começaram a se sentir observados. À medida que exploravam mais a fundo o quarto, encontraram uma série de pistas macabras, fotografias antigas com datas que correspondiam ao dia do Halloween do ano anterior, diários cheios de anotações sinistras e pequenos objetos que pertenciam a cada um deles. O pânico se apoderou deles quando perceberam que estavam em perigo. Ao tentarem sair da casa, a porta se fechou com um estrondo, trancando-os dentro. Uma risada sinistra ecoou pelo cômodo, enquanto uma figura encapuzada emergia das sombras. A figura começou a persegui-los, deixando pistas sutis que sugeriam que, se não decifrassem o que estava acontecendo, seriam vítimas de um destino sombrio. À medida que a noite avançava, os amigos lutavam para entender o que estava acontecendo e decifrar as pistas que a figura encapuzada deixava. Cada erro os aproximava do terrível destino que parecia inevitável. Eles descobriram que o jogo de terror que haviam escolhido era mais real do que jamais imaginaram. Enquanto Serena, Mia e Martin encontravam pistas que os levavam a resolver enigmas e desvendar charadas, Jean ficava cada vez mais perto do assassino. O grupo finalmente se reuniu na biblioteca da mansão, onde desvendaram a última charada que revelava o objetivo do assassino. Jean estava determinado a enfrentar o encapuzado e confrontá-lo antes que fosse tarde demais. O confronto final ocorreu na escuridão da mansão, e Jean conseguiu superar o assassino usando seu conhecimento dos enigmas que haviam resolvido. Quando a polícia chegou, encontrou Jean ofegante e o encapuzado inconsciente. Jean conseguiu desvendar a trama a tempo e salvar seus amigos. A cidade de Riverdale nunca mais seria a mesma depois dessa noite das bruxas, e a mansão abandonada continuaria a ser um lembrete sombrio das provações que os amigos enfrentaram. A verdadeira identidade do assassino permaneceu oculta, mas Riverdale sabia que nunca mais subestimaria a escuridão que espreitava nas sombras. História 2. Em uma tranquila cidadezinha chamada Venbrough, onde a tradição do Halloween era levada a sério, as casas se enfeitavam com abóboras luminosas, e risadas infantis enchiam o ar enquanto as crianças ansiosamente se preparavam para a busca por doces. Naquela noite de lua cheia, 4 amigos, Emily, Thomas, Lily e Daniel, se encontraram na casa de Emily, todos vestidos com fantasias criativas. Enquanto seus olhos brilhavam com a expectativa de encherem seus sacos de guloseimas, um clima de inquietação começou a se instalar no grupo à medida que percorriam as ruas. Gradualmente, o som alegre das risadas deu lugar a um silêncio desconfortável, e a atmosfera de diversão que antes os envolvia se dissipou.
A lua cheia no céu lançava uma luz pálida e fantasmagórica sobre eles, mas, à medida que continuavam, todos sentiram que algo estava errado, que estavam sendo observados. Emily virou-se várias vezes, mas não viu nada além das casas decoradas e das árvores de outono. No entanto, os outros compartilhavam a mesma sensação, o que apenas alimentava o nervosismo. À medida que se aventuravam por uma rua deserta chamada Rua das Abóboras, a sensação de serem observados se intensificou. Os amigos começaram a ouvir um sussurro baixo e arrepiante que parecia surgir das sombras. Era uma voz que sussurrava enigmas e charadas, uma voz que falava em riddles e anúncios sinistros. Eles logo perceberam que algo sobrenatural estava acontecendo. Preocupados, decidiram que era melhor voltar para casa, mas quando tentaram fazer isso, descobriram que estavam presos. As ruas pareciam distorcer-se, levando-os de volta à Rua das Abóboras, independentemente da direção que escolhessem. O pânico começou a tomar conta deles quando perceberam que estavam em perigo. A voz sussurrante continuou a guiá-los, oferecendo pistas enigmáticas que os forçavam a explorar lugares macabros e a resolver charadas sinistras. A cada pista decifrada, o suspense e a sensação de perigo aumentavam, e o medo crescia em seus corações. Conforme a noite avançava, eles finalmente perceberam que estavam sendo conduzidos por uma entidade sobrenatural chamada o Guardião da Rua das Abóboras, uma figura etérea com um sorriso malicioso que se manifestou diante deles. O Guardião os desafiou a completar uma última tarefa e enfrentar seus medos mais profundos. Cada criança teve que confrontar visões aterrorizantes e superar seus próprios pesadelos. O suspense atingiu seu ápice quando, finalmente, eles enfrentaram seus medos mais profundos e triunfaram sobre eles. Com a primeira luz da manhã começando a clarear o horizonte, o Guardião os liberou, e as ruas de Avonbrough voltaram ao normal. No entanto, as crianças sabiam que essa experiência mudaria suas vidas para sempre. Descobriram que o Halloween escondia mistérios e perigos que a maioria das pessoas jamais imaginaria. Eles agora compartilhavam um segredo que só eles conheciam, uma aventura que fortaleceu ainda mais sua amizade e determinação para enfrentar o sobrenatural. Avonbrough continuaria a celebrar o Halloween, mas Emily, Thomas, Lily e Daniel tinham uma compreensão mais profunda da magia e do mistério que permeavam a Noite das Bruxas. Eles haviam aprendido que a coragem, a amizade e a determinação eram suas melhores armas contra o desconhecido. E que, nas sombras da Rua das Abóboras, o inesperado poderia acontecer a qualquer momento. Anos se passaram desde aquela noite aterradora na Rua das Abóboras, mas as memórias desse evento sobrenatural continuavam a assombrar Emily, Thomas, Lily e Daniel. Cada um deles lidou com as cicatrizes emocionais de maneiras diferentes, mas todos sentiram a necessidade de encontrar uma maneira de superar o passado e seguir em frente. Emily, a mais determinada do grupo, tornou-se uma psicóloga infantil. Ela usou sua experiência para ajudar crianças que enfrentavam traumas semelhantes. Sua busca por respostas a levou a estudar a mitologia e o folclore, buscando entender o que exatamente eles haviam enfrentado naquela noite. No fundo de sua mente, ela sentia que o Guardião da Rua das Abóboras ainda estava lá fora, observando. Thomas, o mais cético dos amigos, tornou-se um cientista dedicado a desvendar os mistérios do sobrenatural. Ele acreditava que havia uma explicação lógica para o que aconteceu naquela noite, e ele estava determinado a encontrá-la. Suas investigações o levaram a estudar fenômenos paranormais e a desenvolver tecnologias avançadas de detecção de atividades sobrenaturais. Lily, sempre a mais sensível do grupo, tornou-se uma artista talentosa. Ela canalizou sua experiência traumática em suas obras de arte, criando imagens que capturavam o medo, a coragem e a beleza que podem ser encontrados no sobrenatural. Ela estava determinada a enfrentar seus próprios medos e ajudar os outros a fazer o mesmo. Daniel, o mais extrovertido dos quatro, seguiu uma carreira na área de entretenimento. Ele tornou-se um roteirista de sucesso, criando histórias de terror que envolviam elementos sobrenaturais. Ele acreditava que compartilhar suas experiências através de filmes e livros era uma maneira de processar o trauma
talvez, entender melhor o que aconteceu naquela noite fatídica. Após anos de caminhos separados, o destino conspirou para que eles se reunissem mais uma vez. Todos receberam misteriosas mensagens que os convocaram de volta a Venbrough, para a Rua das Abóboras. Embora inicialmente relutantes, a necessidade de enfrentar o passado os uniu novamente. Reunidos na cidade natal, eles compartilharam suas experiências e perceberam que o guardião da Rua das Abóboras ainda estava lá fora, observando, esperando. Determinados a confrontar o sobrenatural de uma vez por todas, eles começaram a buscar respostas, e quem sabe, uma maneira de fechar esse capítulo sombrio de suas vidas. Juntos, como adultos, eles formaram uma equipe unida pela amizade e pela coragem. No entanto, o guardião da Rua das Abóboras provou ser um inimigo formidável. À medida que suas investigações progrediam, o perigo aumentava, e eles se viam novamente enfrentando seus medos mais profundos. Enquanto lutavam para desvendar os mistérios que os haviam perseguido por tanto tempo, o passado e o presente se entrelaçavam de maneira aterradora. A cada avanço em sua busca, o guardião respondia com mais charadas e enigmas enigmáticos, levando-os a lugares sinistros e forçando-os a enfrentar seus medos uma vez mais. À medida que o suspense aumentava e o perigo se tornava mais palpável, eles perceberam que estavam à beira de descobrir a verdade sobre a Rua das Abóboras e o guardião que a assombrava. Mas o preço a pagar por essas respostas era alto, e a vida de cada um deles estava novamente em jogo. Nessa luta contra o sobrenatural, eles se depararam com uma escolha impossível: confrontar o guardião e encerrar o pesadelo de uma vez por todas, ou permitir que o mistério da Rua das Abóboras permanecesse oculto, preservando a segurança de suas vidas. A decisão que tomariam iria moldar o destino deles e finalmente revelar o segredo sombrio que estava por trás da Rua das Abóboras. Os 4 amigos, agora adultos, estavam diante do portal na Rua das Abóboras, com o guardião observando atentamente. Jean, Serena, Mia e Martin sabiam que enfrentar o guardião era a única maneira de resolver o pesadelo que os atormentava por tantos anos. Eles se olharam, buscando força nos olhos um do outro. Com uma troca de olhares determinada, eles avançaram para o portal, entrando na escuridão que o guardião guardava há tanto tempo. O guardião, por sua vez, assistiu enquanto eles desapareciam, seu olhar sobrenatural seguindo-os até que não pôde mais vê-los. O que se seguiu foi uma batalha épica que testou suas forças, sua coragem e a profundidade de sua amizade. Eles enfrentaram pesadelos sobrenaturais, desafios mentais e os terrores mais profundos de suas almas. A Rua das Abóboras era um labirinto de medo e ilusão, mas eles perseveraram, unidos pelo laço que os mantinha juntos. No final, o guardião da Rua das Abóboras foi derrotado, mas não sem sacrifício. A batalha deixou cicatrizes profundas em cada um deles, e eles não eram mais os mesmos. Jean, Serena, Mia e Martin haviam ganhado uma vitória amarga, mas finalmente descobriram o segredo sombrio que estava por trás do guardião. Enquanto voltavam para Venbrough, eles compartilharam olhares de compreensão e respeito. Eles sabiam que suas vidas tinham mudado para sempre, mas não se arrependiam de sua escolha. O guardião da Rua das Abóboras nunca mais seria uma ameaça para eles, e essa era a vitória que importava. Os anos passaram, e a Rua das Abóboras permaneceu um lugar misterioso, mas o pesadelo havia chegado ao fim para Jean, Serena, Mia e Martin. Eles eram adultos, fortes e marcados por suas experiências, mas estavam prontos para enfrentar o mundo de frente, sem medo. A noite assombrada de Riverdale havia terminado, mas a coragem e a amizade que floresceram naquela noite continuariam a guiá-los ao longo de suas vidas. E, enquanto caminhavam para o futuro, sabiam que haviam feito a escolha impossível, mas necessária, e saído mais fortes do outro lado. E assim, a Rua das Abóboras não era mais um fardo, mas sim uma lembrança de sua coragem e determinação. Obrigado por ter assistido. Deixa o like se gostou e até a próxima.